Olá, meus queridos. Conforme combinado, hoje nós continuaremos os estudos a respeito da classificação dos contratos no âmbito do direito civil. Continuando nossa aula, hoje nós abordaremos algumas classificações de relevância no âmbito do direito contratual. E nós iniciaremos pela classificação dos contratos por tempo determinado e os contratos por tempo indeterminado, analisando, por consequência, as derivações dessa classificação e a sua influência no fluxo das relações contratuais travada entre pessoas, entre entes particulares. Vejam vocês que, quando eu falo em contrato por tempo determinado ou por tempo indeterminado, eu levo em conta uma limitação de tempo na própria execução contratual. Limitação essa determinada ou pela transitoriedade da prestação ou pela aposição de algum termo, de alguma data, de algum evento futuro e certo que implique na finalização ou no encerramento da relação contratual anteriormente estabelecida. Então, vejam vocês que, se porventura eu tenho um contrato por prazo determinado, seja pela transitoriedade da prestação, seja pela aposição de um termo que fixe uma data na qual o contrato ou a relação contratual será extinta, há a possibilidade de que esse contrato seja prorrogado. E aí sim, quando eu falo em prorrogação, eu penso ou eu imagino a subsistência da mesma relação contratual. Vale dizer, se porventura eu falo em prorrogação contratual, eu imagino que aquele contrato, celebrado com prazo determinado, quando implementado o termo pelo qual se daria o seu fim, ou quando encerrada a prestação transitória anteriormente contratada, há a possibilidade que essa relação contratual, ainda que implementado o termo ou findada a prestação transitória, ela se projete para o futuro, de tal modo que eu tenha a subsistência da mesma relação contratual. Vejam que prorrogação não é a mesma coisa que renovação. Quando eu falo em prorrogação, eu imagino que aquela relação contratual anteriormente contratada, por prazo determinado, findo o prazo dessa relação contratual, ou antes, aliás, do seu término, haja, por acordo das partes ou por imposição legal, a subsistência dessa relação contratual. Veja que, portanto, para se falar em prorrogação, é pressuposto que o contrato ainda esteja em vigência. Se, porventura, o contrato foi extinto, eu não falarei mais em prorrogação. Falarei em renovação, uma vez que a relação contratual que se estabelece após o implemento do termo ou após o término da prestação transitória anteriormente contratada, em verdade, não projeta a relação contratual anterior, mas, pelo contrário, cria uma nova relação jurídica contratual, ainda que esta relação tenha as mesmas características da anterior. Então vejam, para que nós consigamos visualizar isso de maneira clara e tranquila. Para se falar em prorrogação contratual, eu parto do pressuposto que a relação contratual ainda não se extinguiu, não que o contrato ainda está em vigência e, portanto, por acordo das partes ou por imposição legal, essa relação jurídica contratual, ela se projeta para o futuro, a mesma relação jurídica contratual. De outro lado, se porventura o contrato contratado por prazo determinado se extinguiu, eu não falo mais em prorrogação. Portanto, para se falar em renovação, eu tenho como premissa a extinção da relação contratual. E isso tem repercussões práticas, sobretudo se analisadas todo o conjunto legislativo que envolve, direto ou indiretamente, o direito contratual. A título de exemplo, vejam a Lei 8245 de 1991, que trata das relações locatícias. Contratos de aluguel celebrados por prazo determinado, se porventura, fim do prazo, as partes continuam executando este contrato de aluguel, o contrato ele é prorrogado por prazo indeterminado.
E aí vejam vocês que a ideia de contratação por prazo determinado, nesse sentido, ela tem total relevância, uma vez que, no início da relação contratual locatícia, o contrato foi celebrado com prazo determinado. Após-se um termo, após o qual o contrato, em tese, poderia ser extinto. Mas há uma disposição legal lá na Lei 8245 de 91 que diz: se porventura as partes, locador e locatário, continuam executando o contrato, ainda que após o implemento do termo, este contrato se considera prorrogado por prazo indeterminado. Então, compreender a ideia de contrato determinado por prazo determinado e contrato por prazo indeterminado possui essas influências, essas intercorrências diretas. Agora vejam vocês, além destas implicações, outras tantas ainda são encontradas no âmbito ou no bojo dessa classificação. Vejam que, se porventura eu celebro um contrato e este contrato ele é garantido por uma garantia prestada por terceiro, em tese, a prorrogação não alcança as garantias. Vale dizer, imagine a situação em que eu tenha celebrado um contrato e uma terceira pessoa tenha afiançado esse contrato. Ela seja fiadora deste contrato celebrado. Em tese, se porventura este contrato principal celebrado, ele é prorrogado, essa prorrogação não alcança a garantia, não alcança a fiança e, portanto, a fiança estará extinta. Não haverá mais garantia, salvo se lei cogente ou disposição anterior das partes assim o fizer. Lembrando que, em tese, para que o terceiro se mantenha vinculado, afastando a hipótese de imposição legal, na qual não há necessidade de anuência, para que haja vinculação do terceiro, é necessário que este terceiro garantidor anua com a manutenção da garantia. Então, vejam vocês que saber se o contrato é por prazo determinado ou indeterminado implica diretamente na consciência dessa possibilidade de prorrogação e, por consequência, a possibilidade de prorrogação, ela tem essa peculiaridade com relação às garantias prestadas por terceiros. Não se preocupem com a análise dessas garantias e nem das suas nuances, uma vez que esta análise, esse estudo será feito com maiores detalhes e maior aprofundamento lá no direito das coisas. O que é importante vocês entenderem é que, prorrogado o contrato, em tese, via de regra, as garantias não perduram, salvo se a lei assim o dispuser ou se o garantidor anuir com a permanência dessa garantia. Belezinha? Vejam vocês, meus amigos, que quando eu falo em prorrogação, essa prorrogação ela pode ser expressa ou tácita. Quando eu falo em prorrogação tácita, eu estou diante dessa hipótese anteriormente referida em que, mesmo encerrado, aliás, a partir do momento em que o contrato está encerrado, eu continuo a sua execução. As partes continuam executando, hipótese lá da Lei 8245 de 91. E em que pese o fato do contrato ter sido, seu termo ter se implementado, ainda assim as partes continuaram executando e, portanto, há uma prorrogação por imposição legal. Ou essa prorrogação pode ser expressa, em que há um novo ajuste entre as partes, essa é uma possibilidade. As partes, portanto, manifestam vontade convergentemente, no sentido de que esse contrato ele se projete para o futuro, ou mais, que haja previsão contratual anteriormente contratada, prevendo esta possibilidade de projeção contratual. Então, quando eu falo em prorrogação voluntária, ela pode ser expressa ou tácita. Tácita é a hipótese da continuidade da execução e expressa ela pode ser tanto derivada de previsão contratual anterior ou de um novo ajuste que preveja essa projeção. E aí vejam, há a possibilidade ainda da pré-exclusão da prorrogação tácita. Há a possibilidade de que as partes, no ato da celebração do contrato, por prazo determinado, excluam a possibilidade de prorrogação tácita. Essa possibilidade,
Ela deriva do princípio da autonomia da vontade e, portanto, encontra limite somente na lei. De tal modo que, singelamente ou resumidamente falando, falar em pré-exclusão de prorrogação tácita só há lugar em pré-exclusão de prorrogação tácita quando lei cogente não a impedir. Do contrário, a pré-exclusão de prorrogação tácita é amplamente possível. Pois bem, vejam que, durante o tempo determinado de duração do contrato, por prazo determinado, são possíveis, com eficácia ex nunc, portanto, aquela dica ridícula de cursinho, não é? Quando eu falo eficácia ex nunc, eu lembro da nuca e, portanto, os efeitos são projetados para frente. Quando eu falo em ex tunc, eu lembro de testa e, portanto, os efeitos são projetados para trás, são retroativos. Vejam, portanto, que durante o tempo determinado de duração do contrato, há a possibilidade, com eficácia ex nunc, para frente, do distrato ou da resilição por inadimplemento ou ainda da denúncia de origem negocial. O distrato, como eu disse a vocês em aulas anteriores, é aquela possibilidade em que encerra-se ou extingue-se a relação contratual por manifestação de vontade concordante de ambas as partes. A resilição por inadimplemento, né, a resilição que é espécie de resolução lato sensu, é a possibilidade de resilir a estrutura negocial contratual fundada em eventual inadimplemento. Então vejam, se porventura há inadimplemento contratual, há, nesse caso, resilição, e essa resilição opera efeitos ex nunc. E mais, há a possibilidade ainda da denúncia de origem negocial, ou seja, pode ser que uma das partes denuncie esse contrato por prazo determinado, pondo fim à relação contratual anteriormente estabelecida. E aí, vejam que denúncia nada mais é do que negócio jurídico unilateral de eficácia extintiva ex nunc. Da mesma maneira que a resilição, a denúncia ela opera efeitos ex nunc, para frente, de tal modo que as prestações cumpridas ou observadas anteriormente não são atingidas. De tal modo, por consequência, ou por óbvio, que a denúncia ela só atingirá as prestações que porventura seriam cumpridas ou seriam observadas e não mais serão em razão da denúncia do contrato. E aí vejam, essa denúncia, ela pode ser o que nós chamamos de denúncia cheia ou denúncia vazia. Denúncia vazia é aquela feita com puro e exclusivo fundamento na vontade das partes, na vontade da parte que denuncia. E a denúncia cheia é aquela que encontra lastro em algum acontecimento previsto na lei ou previamente elencado na relação contratual. Então, a denúncia cheia é aquela que encontra respaldo em algum motivo que possa suscitá-la. A denúncia vazia é aquela em que a parte chega num dia de manhã, acorda com um pouco de mau humor e diz: não quero mais esse contrato, estou o denunciando. Por quê? Sem razão alguma. Então, denúncia cheia e vazia, essa classificação coloca em perspectiva ou coloca em voga a necessidade da pré-existência de algum motivo anterior, pré-existência de motivo anterior é pleonasmo, mas da pré-existência de algum motivo que suscite a denúncia da relação contratual, a denúncia do contrato. Tudo bem? Passemos, portanto, para frente. Vejam vocês, no entanto, até então nós falamos sobre os contratos com prazo determinado. Agora, nós falaremos a respeito dos contratos com prazo indeterminado. E essa indeterminação do prazo contratual, ela pode derivar tanto da vontade negocial, quanto de regra legal cogente. A título de exemplo, o artigo 443, parágrafo 2º da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é o típico exemplo de regra legal que impõe a indeterminação
do prazo contratual, de tal modo que, nas hipóteses lá previstas ou previstas nesse dispositivo normativo, há invariavelmente a presença de um contrato por prazo indeterminado. Vejam que, nos contratos por prazo indeterminado, há também a possibilidade, com eficácia também ex nunc, do distrato, da resilição por inadimplemento, da mesma maneira, e da denúncia, que pode ser também cheia ou vazia. Falando agora dos contratos por prazo indeterminado, nesta modalidade há também a possibilidade de distrato, resilição por inadimplemento e denúncia, cheia ou vazia, ambos os tipos com eficácia também ex nunc. E aí vejam vocês que, no âmbito dos contratos com prazo indeterminado, eu faço uma pequena ressalva, saindo do direito civil e indo até o direito do trabalho. Nos contratos por prazo indeterminado no direito do trabalho, se porventura eu denuncio esse contrato, há a necessidade de que eu proceda com o chamado aviso prévio, sobretudo para afastar qualquer indenização que porventura venha a incidir no âmbito dessa relação contratual. Então vejam, o aviso prévio não é requisito para denúncia no direito do trabalho. Ele é requisito para o afastamento da indenização cabível pela denúncia vazia. Então, vejam vocês que, tanto nos contratos com prazo determinado ou nos contratos com prazo indeterminado, eu tenho a possibilidade de distratá-lo, resilir ou denunciá-lo, qualquer modalidade com eficácia ex nunc. Ressalvados aqui os contratos de trabalho por prazo indeterminado, nos quais eventual denúncia vazia, sem aviso prévio, gera direito à reparação por tal ato praticado pelo empregador. Belezinha? Passemos para frente. Vamos lá. Passemos a uma nova classificação. A chamada classificação que distingue os contratos entre básicos ou principais e contratos dependentes ou acessórios. Quando eu penso em contrato dependente, eu parto do pressuposto, como o próprio nome sugere, que ele depende de um outro contrato derivado de uma relação jurídica obrigacional, na qual a manifestação de vontade concordante das partes deu origem ao ex-surgimento dessa relação. Vejam, portanto, que, partindo do pressuposto que há dois contratos, o dependente, né, ou acessório, e o básico ou principal, eu preciso compreender que o contrato dependente, os requisitos de validade ou eficácia do contrato dependente, supõem invariavelmente a existência, a validade ou a eficácia do contrato básico. De tal modo que, se o contrato básico tiver alguma mácula no plano da sua existência, no plano da sua validade ou no plano da sua eficácia, necessariamente o contrato dependente sofrerá alguma consequência. Em determinadas situações, essa consequência é peculiar, mas sempre sofrerá alguma consequência em razão desta mácula constatada no âmbito da existência, da validade ou da eficácia do contrato básico. E aí vejam vocês, quando eu falo em contrato básico, se porventura esse contrato básico é inexistente ou nulo, por óbvio, o contrato dependente tem objeto impossível. Vocês vão de concordar que se a avença principal, o contrato principal, inexiste ou sofre com algum déficit no seu suporte fático, que enseja a nulidade desta contratação, o contrato que dele depende invariavelmente terá um objeto impossível. E aí vejam, tendo o objeto impossível, esse contrato dependente é nulo, salvo em duas hipóteses previstas lá no artigo 821 e 824 do Código Civil. Hipóteses essas que sugerem consequências
diferentes quando o contrato principal for nulo ou quando o contrato principal for inexistente. Como eu estou tratando essencialmente de fiança, e sendo fiança matéria lá do direito das coisas, eu peço que vocês deem uma pequena folheada no artigo 821 e no artigo 824 para compreenderem essa diferença. No entanto, não se atenham a essa distinção com maior vagueza nesse momento, nessa altura das coisas, uma vez que a matéria de fiança, de garantia, será objeto de estudos posteriores. Tudo bem? O que eu quero que vocês entendam é que, em tese, via de regra, sendo o contrato básico inexistente ou nulo, o contrato dependente terá objeto impossível. E tendo objeto impossível, será também, em tese ou via de regra, nulo, salvo determinadas hipóteses, dentre as quais se incluem a lá do artigo 821 e do artigo 824. Pois bem, se porventura, de outro lado, o contrato dependente é inexistente ou nulo, essa inexistência do contrato dependente ou essa nulidade do contrato dependente pode não influir no contrato básico. Então, meus queridos, a regra é o seguinte: havendo nulidade ou inexistência do contrato dependente, essa mácula em nada influenciará no contrato principal, o que não sugere que o inverso seja verdadeiro. Vejam, quando eu tenho um contrato básico, um contrato principal nulo ou inexistente, invariavelmente o contrato dependente sofre alguma consequência. Agora, no entanto, se eu inverto a situação, se o contrato dependente é nulo ou inexistente, aí sim, essa nulidade ou essa inexistência do contrato dependente em nada influirá na conformação ou na perfeição do contrato básico. Vejam que, no entanto, o contrato dependente, ele pode ter determinadas influências no contrato básico, quando válido e quando eficaz. Vejam que os contratos dependentes podem ser contratos que prevejam questões de interpretação do contrato básico. O contrato dependente pode ser um contrato que preveja situações de modificação do contrato básico, ou ainda podem ser contratos ou negócios que prevejam garantias do contrato básico. Imagine a situação em que eu celebro um contrato com algum de vocês, meus queridos alunos, e porventura celebre um segundo contrato dizendo de que maneira este contrato previamente celebrado entre nós será interpretado. Vejam que eu celebro um segundo contrato com vistas à conformação hermenêutica desse primeiro contrato entre nós celebrados. Ou mais, imaginem que este segundo contrato preveja hipóteses de modificação da primeira relação contratual celebrada. Eu posso muito bem imaginar um contrato posteriormente celebrado que preveja a alteração na forma de adimplemento do contrato anteriormente celebrado. E aí vejam, eu tenho um segundo contrato dependente do primeiro, de tal modo que, se esse primeiro contrato é nulo ou inexistente, este segundo contrato que prevê alteração terá objeto impossível. No entanto, se este segundo contrato é nulo ou inexistente, eu não tenho modificação alguma do contrato básico. Vejam, portanto, que a influência do contrato dependente no âmbito da relação jurídica celebrada anteriormente, que é o contrato básico, ela só se dará se o contrato dependente for válido e eficaz. Beleza? Tudo certo, turma? Adiantemo-nos com a matéria, portanto. Vejam que os contratos dependentes podem ser complementares, interpretativos, declarativos, modificativos, de prorrogação, de transação, de novação, de dação em pagamento e mais, de garantia, e podem ser contratos derivados. No âmbito dos contratos derivados, a gente vai para uma outra classificação que eu passo logo mais à frente. O que eu quero que vocês
compreendam é que, no âmbito dos contratos dependentes, eu tenho esta gama de possibilidades que, direto ou indiretamente, influem no contrato principal. Então, o contrato dependente ele pode complementar o contrato principal. O contrato dependente pode fixar regras hermenêuticas, de tal modo a possibilitar uma melhor interpretação do contrato principal. Os contratos dependentes podem modificar o contrato principal. E mais, os contratos dependentes podem ainda fixar garantias ou, invariavelmente, fixarem regras de transação. Pode ser que no âmbito ou no curso do adimplemento do contrato principal, as partes, em determinada situação, passam a divergir do objeto do contrato. Entendem que uma está pagando a mais ou que não deveria pagar, a outra entende que deveria pagar em dobro, e aí o que acontece? Eles celebram um terceiro contrato, acordando-o sobre este litígio, sobre este imbróglio surgido entre as partes, de tal modo que aquelas divergências com relação a preço ou com a prestação, elas são afastadas em razão desse segundo contrato que fixa as regras do acordo celebrado para pôr fim a estas divergências. Então, vejam vocês que nesta ampla seara de possibilidades, o contrato dependente, o importante entender é que o contrato dependente, se inexistente ou nulo, não influenciará no contrato básico. E, se do contrário, o contrato básico for inexistente ou nulo, ele tornará o contrato dependente, tornará o objeto do contrato dependente impossível e, por consequência, o próprio contrato dependente nulo, salvo determinadas situações, dentre as quais eu cito como exemplo aquela lá do artigo 821 e 824 do Código Civil. Feito, turma, voltamos já já com o restante das classificações contratuais. Um beijo no coração de vocês e até logo.